A escola milesiana pode ser compreendida como uma tentativa inaugural de articular uma metafísica do princípio com uma física dos processos, estabelecendo uma ponte entre o ser e o devir. A noção de Arche, nesse horizonte, não é mero ponto de partida cronológico, mas fundamento lógico e material, condição de possibilidade para a inteligibilidade do conjunto. Tal concepção, ao mesmo tempo, impõe um desafio: reconciliar a unidade originária com a multiplicidade fenomênica. Tales, ao postular a água, oferece um princípio dotado de plasticidade. Anaximandro, ao recorrer ao indeterminado, evita a rigidez de um elemento específico. Anaxímenes, com o ar, fornece um esquema gradacional. Em todos os casos, a tensão entre unidade e diversidade não é anulada, mas administrada por meios conceituais, deixando entrever um método que operará, mais tarde, com categorias de substância, causa e forma. O gesto milesiano implica a afirmação de que há uma ordem inteligível, e que essa ordem é acessível à razão, sem mediações de autoridade mítica. Essa afirmação reorganiza não apenas o saber, mas a própria experiência. Se o céu pode ser previsto, se as estações obedecem a ciclos, se a mudança tem estrutura, então o mundo torna-se campo para cálculo e argumentação. Essa racionalização não elimina a maravilha. Ao contrário, requalifica menos a como admiração diante da clareza. Deixa-se de temer caprichos e passa-se a respeitar leis. A dignidade do humano cresce na medida em que cresce sua responsabilidade interpretativa. O procedimento de analogia, tão recorrente entre os milesianos, tem dupla função: heurística e comunicativa. Heurística porque permite transpor experiências ordinárias, o sopro, a evaporação, a solidificação, para escalas cósmicas. Comunicativa, porque torna partilhável, no espaço público, a razão das explicações. É a essa partilha que se deve a possibilidade de crítica e de avanço. Uma teoria que pode ser entendida, pode ser discutida. E uma discussão bem conduzida pode conduzir a revisões frutíferas. A história interna da escola, com suas correções, atesta a vitalidade desse circuito. A articulação entre cosmologia e técnica confere à escola milesiana uma espessura especial. A geometria, as medições, a cartografia e a organização do tempo social dependem de padrões estáveis. Por sua vez, esses padrões alimentam a convicção de que a natureza se presta à regularidade. Forma-se assim um círculo virtuoso. A prática sustenta a teoria melhora a prática. Com isso, estabelece-se uma cultura que valoriza não apenas o saber-fazer, mas o saber justificar. Esse passo é decisivo para diferenciar opinião de conhecimento, costume de norma, tradição de argumento. No horizonte ético-político, a confiança no logos repercute na vida comum. Se as razões valem por si mesmas, não por quem as profere, então a autoridade precisa se submeter ao teste do melhor argumento. Essa lição aprendida ao olhar o céu e medir a terra, retorna como exigência de racionalidade na deliberação pública. A educação que se inspira em Mileto não é mero adestramento técnico, mas formação integral para o juízo, distinguir, comparar, inferir, revisar. Trata-se de uma cultura da justificativa, oposta à cultura do decreto. O legado milesiano, apesar de remoto, resiste por sua forma, não por seus conteúdos específicos. A água não é mais Arche, o ar também não, e o aperum pertence a um vocabulário de outrora. Entretanto, a maneira de inquirir permanece exemplar: buscar o simples que explica o complexo, preferir hipóteses parcimoniosas a complicações arbitrárias, submeter as teses à correção intersubjetiva. Por isso, as ciências, quando se reivindicam modernas, reconhecem nesse embrião o seu gesto inaugural. É a mesma confiança que mais tarde permitirá a elaboração de leis de movimento, princípios de conservação, teorias de campo e modelos estatísticos. Do ponto de vista existencial, há uma beleza discreta na proposta milesiana. Ao recusar o capricho dos deuses, os pensadores de Mileto não destituem o mundo de sentido, mas deslocam o sentido para a inteligibilidade. É como se dissesse: o mundo é digno de ser entendido, e nós somos dignos de tentar entendê-lo. Essa dupla dignidade sustenta uma ética da paciência, da medida e da revisão. Em tempos de pressa e ruído, essa ética reaparece como remédio. Pensar bem demanda tempo e rigor, e o rigor é uma forma de respeito pelo real. Conclui-se, assim, que a escola milesiana legou uma atitude intelectual sintetizável em 3 verbos: observar, modelar e discutir. Observar, para que a teoria não se descole da experiência. Modelar, para que o caos aparente se converta em ordem pensável. Discutir, para que a verdade se busque em comum, sem privilégio de pessoa ou tradição. Esse tripé, que em Mileto surge como ensaio, é hoje a espinha dorsal do melhor conhecimento que produzimos. E é por isso que o retorno a Mileto
Não é um retorno ao passado, mas um retorno ao princípio,